Vamos lá, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Jesus perguntou: quais? Tipo assim, né? Vou fazer de conta que eu não estou sabendo de nada. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram aquelas mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, veja você isso, Jesus explicou a Bíblia inteira para eles. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar e quero apresentar minha vida também, junto com de todos os teus filhos que estão aqui. Eu já disse e vou repetir, Pai, nós somos miseravelmente dependentes do Senhor, porque a tua palavra diz que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Que dirá eu, meu Pai? Eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim e me dá graça para mim levar essa palavra, para que através do teu Espírito, Senhor, essa palavra possa conseguir entrar no coração dos teus filhos e eles possam se alimentar, se beneficiar desta palavra que é sua e não é minha. É tudo seu, Pai. Os filhos são seus. A palavra é tua, por isso eu te peço, tão somente me usa como um instrumento para que a tua palavra seja pregada. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, tudo, Senhor, seja dado a ti, Pai. Eu não quero nada para mim. Eu quero tão somente que o Senhor me use para que a tua palavra seja levada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos estar falando hoje a respeito do seguinte tema: como não retroceder diante dos problemas, diante das adversidades. Mas por que, pastor, que o Senhor vai pregar como não retroceder diante das adversidades? Vocês já viram algum pastor pregando
Como não retroceder diante da abundância, da alegria que vocês estão vivendo? Não tem jeito. Porque a única coisa que faz com que nós realmente tenhamos medo e voltemos para trás são as dificuldades, são os problemas, são as adversidades da vida. Inclusive tem até um ditado, né? Que dizem que é um ditado popular, mas eu sei que todos os ditados que existem saem da Bíblia. Vocês até conhecem um ditado chinês, né? Um provérbio, dizem que é um provérbio chinês, que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Saiu da Bíblia. Pode dois andar juntos se não tiver de acordo? É a mesma coisa. E esse ditado também eu tenho certeza que está na Bíblia, e eu vou provar para vocês. Esse ditado que diz que a força de um homem não se mede pela quantidade de soco que ele desfere, mas pela quantidade de soco que ele aguenta tomar, não é? E isso está na Bíblia, isso é bíblico. A força de um homem não está na quantidade de vitórias que ele conquista, está na quantidade de derrotas que ele leva e ele continua em pé. Você quer que eu prove para você que está na Bíblia isso? 2 Coríntios 12, 10. O que o apóstolo Paulo fala lá? É quando eu estou fraco que eu estou forte. É por isso que eu me alegro na fraqueza. É por isso que eu me alegro nos açoites. Porque quanto mais fraco eu tiver, mais forte eu estou. Ele está dizendo o quê? A mesma coisa que esse ditado. A minha força, ela se mede pela quantidade de soco que eu tomo e continuo em pé. E não pelas minhas vitórias. Porque quando nós realmente sofremos um embate, quando nós realmente sofremos algum revés, é que aí vai mostrar qual é o tamanho da nossa força, se nós continuaremos ou se nós desistiremos e voltaremos para trás. Então nós vamos falar hoje a respeito de nós não retrocedermos diante das adversidades. Por quê? Existe uma promessa, não existe? Só que para nós chegarmos até essa promessa existe um caminho. E esse caminho, invariavelmente, ele é estreito. Ele é estreito. Se vocês perceberem a história que é contada nessa passagem, por que esses discípulos estavam tristes, chateados, lamentando a vida, cabisbaixo, voltando para ser o que eles eram antes? Por quê? Simplesmente porque estava se cumprindo ali uma promessa de Deus. Não é estranho? Não era motivo para eles estarem felizes? Era motivo para eles estarem batendo palma, fazendo festa. Aconteceu, vamos festejar, vamos fazer uma semana de festa. Mas não, eles estavam tristes, chateados, cabisbaixos, desanimados, voltando a ser o que eles eram antes, porque uma promessa de Deus havia se cumprido na vida deles. Agora, por que eles estavam daquele jeito? Porque eles não entendiam. Eles não entendiam que para se chegar numa promessa existe um caminho, e esse caminho invariavelmente é estreito. E dependendo de onde você coloca os teus olhos, você nunca vai conseguir enxergar o cumprimento da promessa através das adversidades. Porque sempre será assim. Aquele que se propõe a andar com Deus, se existe uma ferramenta que você tem que ter na tua vida e que vai fazer com que você realmente chegue até o final, é a fé. Porque se você não enxergar com os teus olhos espirituais as coisas que estão acontecendo, você desanima, você entristece, você acha que não vai acontecer e você para. Era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam ali voltando a ser o que era antes, tão simplesmente porque Deus cumpriu uma promessa na vida deles. E eles não entendiam, eles não entenderam qual era o caminho do cumprimento dessa promessa. Então, a primeira coisa para que nós possamos aprender a não retroceder diante das dificuldades que nós vamos passar na vida, eu não vou pregar para vocês como não retroceder diante das alegrias, das vitórias, porque não precisa, vocês já estão preparados para viver a vitória.
O que vocês precisam é se prepararem para viver as adversidades que essa vitória vai trazer para vocês. Porque antes de nós chegarmos à terra prometida, sempre houve, aliás, antes do povo de Deus chegar a uma terra prometida, sempre houve deserto e sempre houve povos inimigos. Nunca foi simples, nunca foi fácil, mas havia a necessidade de ser assim para que Deus provasse que era Ele que estava dando a vitória e não uma conquista humana que fosse fácil qualquer homem reconhecer. Então a primeira coisa que você tem que ter, a primeira coisa que você tem que fazer para que você não volte atrás diante das adversidades que virão sobre a sua vida, mas que fazem parte do cumprimento da promessa, é você não colocar as suas esperanças nas coisas humanas. Não coloque esperança nenhuma em fatos humanos, em homens, em circunstâncias humanas, em coisas materiais. Aqueles discípulos, prestem atenção, eles conviveram anos e anos com Jesus Cristo. Eles se tornaram discípulos de Jesus. Andaram muito com Jesus, no mínimo 3 anos, não é? Eles viram, com certeza eles devem ter visto coisas sobrenaturais acontecer através das mãos de Jesus Cristo. Se eles eram discípulos de Jesus, com certeza eles viram aleijado levantar, eles viram cego enxergar, eles viram morto ressuscitar, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles ouviram a palavra de Deus direto da fonte. Eles ouviram nada mais, nada menos do que o pastor Jesus Cristo pregar para eles. Ou seja, aqueles discípulos, eles tinham tudo para dar certo. Eles tinham tudo para arrebentar no ministério deles. Sempre estiveram no lugar certo e na hora certa. Então a pergunta que fica é: o que aconteceu? Onde foi que deu errado? Aonde foi que eles começaram a errar? Como pode um discípulo do próprio Jesus Cristo fracassar na missão como aqueles 2 discípulos fracassaram, sendo discípulos de Jesus Cristo? O que fez aqueles discípulos retrocederem? Sabe o que fez aqueles discípulos retrocederem? Os sentimentos que eles tinham. Eles estavam com Jesus, eles viram muitas coisas acontecerem, mas o sentimento deles era esperar nas coisas humanas, expectativa no que era humano. Eles aprenderam a esperar na força do Jesus Cristo humano. Eles não esperaram no Jesus Cristo espiritual, eles esperaram no Jesus Cristo homem. E nós sabemos que tudo que é humano, tudo que é natural, que acontece, um dia acaba. Eles esperaram nas coisas humanas, e as coisas humanas têm data de validade. Eles esperaram no Jesus homem, e o Jesus homem um dia, como tudo que é humano, teve um fim. Um dia o Jesus homem deixou de existir. Para quê? Para que pudesse nascer o Jesus Espírito. Porque as coisas humanas elas acabam, mas as espirituais elas são eternas. E aí, aqueles discípulos vendo que o Jesus homem, ao qual eles tinham maior confiança, maior esperança, esperavam muito nele, vendo Jesus homem morrendo, o que eles pensaram? Acabou, deu ruim, porque a pessoa, o Jesus homem fracassou, a pessoa que a gente mais confiava, na pessoa que a gente mais colocou as nossas esperanças, morreu, fracassou. Se ele fracassou e eu esperava nele, logo eu fracassei também. Esse era o pensamento daqueles discípulos. Eles estavam esperando nas coisas humanas. Eles ficaram baseados na força do Jesus humano. É por isso que eles retrocederam diante das adversidades e não entenderam o que estava acontecendo.
Você nunca deve esperar que a tua redenção venha de homens, para que você não retroceda, não se decepcione com homens e retroceda. É claro que Deus usa a instrumentalidade de homens para fazer a obra dele. Assim como ele usou a instrumentalidade de Jesus, ele usa a instrumentalidade de homens para fazer a sua obra. Mas é necessário que em nossas vidas, dentro de nós, dentro do nosso coração, a dependência do Jesus, homem que nós temos, morra, para que nasça a dependência do Jesus Cristo espiritual. Nós não podemos colocar os nossos olhos em coisas humanas jamais. Isso diz respeito a sentimento. Eles andavam com Jesus Cristo de corpo presente, mas os seus sentimentos estavam, as suas expectativas, elas estavam não no Jesus Cristo, na obra espiritual que ele ia fazer, mas naquilo que o Jesus Cristo, o homem, estava fazendo. E quando ele morreu, eles morreram junto também. Amém? E eles não morreram para ressuscitar, eles morreram para serem enterrados. Se não fosse a intervenção de Jesus Cristo. É por isso que eu digo, não espere nada do homem. Ainda que o homem seja usado para nos redimir, não espera nada que seja humano, que possa resolver a tua vida. A tua solução, quando acontecer, o teu problema, quando for resolvido, vai ser uma solução humana, sim. No mundo terreno ela vai ser resolvida. Porque Deus vai usar homens, Deus vai usar circunstâncias humanas. Só que nós temos que esperar olhando para aquele que vai resolver. E não para as circunstâncias humanas, para que no dia da adversidade nós não nos desanimemos e voltemos para trás, porque a gente ficou esperando que a força do homem pudesse fazer alguma coisa nas nossas vidas. Nunca espere nada que venha de homens, nem material, nem profissional, nem sentimental, nem emocional. O homem não pode te dar nada. É por isso que lá no livro de Salmo 121, o que Davi falava? Eu elevo os meus olhos para onde? Para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqueles discípulos se afastaram, desanimaram e morreram espiritualmente, porque na verdade nem nascer espiritualmente eles nasceram. Eles passaram anos e anos e anos vendo Jesus Cristo fazer a obra, e quando Jesus Cristo morreu, e eu tenho certeza que ele cansou de falar que ia morrer, eles achavam que ali havia acabado a esperança deles, porque eles esperavam que o Jesus homem vivesse para sempre. O homem não vai viver para sempre. Tudo que é natural, tudo que é humano vai ter um fim. Mas aquilo que é espiritual dura eternamente. Amém? Não permita que os teus olhos te enganem. Não acredita no que você está vendo. Nós somos chamados para sermos homens espirituais que andam no mundo espiritual, e o mundo espiritual é invisível. Eu tenho que acreditar nas coisas que eu não vejo. Quando eu acredito nas coisas que eu não vejo, eu estou acreditando em coisas eternas, coisas que são espirituais e são eternas. E aí sim, as coisas eternas, elas não vão acabar nunca. Cedo ou tarde elas vão ter que se cumprir, porque as coisas eternas, elas são eternas. Amém? Amém. Aqueles discípulos, outro problema que aqueles discípulos tinham, que fez com que eles retrocedessem diante das adversidades que eles sofreram. Eles estavam com as suas expectativas voltadas para uma libertação humana e para um reinado terreno, um reinado humano. Enquanto lá em Mateus, Jesus Cristo falou para eles, Mateus 6,33, Jesus advertiu aqueles discípulos a buscarem primeiro o reino de Deus. Vocês acreditam que quando Jesus falou isso, eles estavam lá? Estavam. Eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram apenas seguidores, aqueles que iam atrás de Jesus para ver os milagres. Discípulo é aquele que aprende. Eles estavam ali quando Jesus Cristo falou: busquem primeiro o reino de Deus, ou seja,
busquem coisas espirituais e não carnais. As carnais, elas vêm depois do espiritual. É necessário que você faça o que é correto. Primeiro buscar as espirituais e não as carnais. Só que em contrapartida, nessa passagem que nós lemos, no verso 21, eles desanimados falavam para Jesus Cristo que tinham a expectativa que Jesus fosse aquele que iria redimir a Israel. Olha só a diferença de expectativa. Eles achavam que Jesus ia redimir a Israel. Não foi o que Jesus fez? Jesus redimiu a Israel. Justamente pelo que aconteceu, por causa daquela adversidade que eles estavam passando, Jesus morreu, começou perseguição, correria. Por causa daquela adversidade, foi a remissão de Israel. Mas porque eles acharam que a morte de Jesus Cristo colocou um fim em tudo, eles estavam desanimados. Por quê? Porque ao contrário do que Jesus ensinou a eles, e eles ouviram, busque primeiro o reino de Deus, eles estavam buscando uma libertação humana e um reino humano. Aqueles discípulos estavam esperando que a redenção deles era contra o Império Romano, que era o que subjugava o povo de Israel naquela época. Ou seja, os discípulos estavam buscando uma liberdade humana, se libertarem de um reino que é humano. E Jesus, ele não veio libertar o seu povo de um reinado humano, mas de um reinado espiritual. Jesus não veio libertar o seu povo do império da Roma, mas do império das trevas, porque o império da Roma não existe mais, acabou. Só que o império das trevas existe até hoje, e tem até um príncipe. É desse império que Jesus Cristo veio nos libertar. É por isso que no dia da adversidade o cristão desanima e volta atrás, volta a ser o que era antes. Por quê? Porque busca uma liberdade humana, busca ser livre primeiramente de forma humana, e busca um reino, busca reinar um reino humano e não espiritual, sendo que a palavra deixa claro, a liberdade que nós devemos conquistar é a espiritual, para que a humana se manifeste. O reino que nós temos que conquistar, o reinado e a autoridade que nós temos que ter, é de um reino espiritual, para que humanamente aconteça o nosso reinado. Só que acontece o quê? Os cristãos não entendem, e eles acham que eles precisam buscar com as suas próprias forças, com o braço da carne, aquilo que eles estão desejando, como algo, como um objetivo na terra. E aí, quando vem as adversidades, eles não entendem, porque o foco deles estão na busca de coisas humanas. Eles estão focados na liberdade financeira, na liberdade como pessoa. Eles estão buscando uma liberdade que não aprisiona. A liberdade que verdadeiramente aprisiona, aliás, a prisão que verdadeiramente aprisiona é a espiritual. E a liberdade espiritual qual é? A liberdade espiritual consiste em nós conhecermos e crermos na palavra de Deus, ao ponto de nós sabermos que tudo vai cooperar para o nosso bem, a despeito do que esteja acontecendo. Não importa as circunstâncias, a verdade é que a promessa tem que se cumprir, porque ela é eterna. Então não importa o que está acontecendo, eu sei que vai acontecer. Foi por causa de uma morte que eu fui livre. Foi por causa de uma morte que eu ressuscitei. Então não tenha medo de achar que por causa de grandes problemas não venham grandes soluções na vida de vocês, porque é desse jeito que Deus faz. Senão o nome dele não é glorificado. E quando nós pensamos assim, nós evitamos de olhar para trás e falar: puxa, minha vida estava boa e não está mais. Eu vou voltar a ser o que eu era antes. São tantas lutas, tantas dificuldades, parece que as coisas não acontecem na minha vida. Era o que aqueles discípulos estavam pensando. Eles começaram a pensar: puxa, a gente gastou tanto tempo aí
Perdemos 3 anos aí andando com um cara que falou que ia arrebentar, ia mudar tudo, ia transformar tudo, e que a gente ia viver aquela libertação que Israel sempre sonhou, porque a gente sempre foi subjugado pelos reinos. Aí vem um cara falando que vai trazer o reino de novo, a liberdade, o cara vai e morre, pô, e agora? Como é que é? Então, vamos voltar à nossa vidinha medíocre que a gente tinha, porque a gente achou de novo que ia dar certo, mas não deu. É assim que andam muitos cristãos, principalmente nos dias de hoje, que são dias de adversidade, são dias em que o povo de Deus está mais afastado da igreja, são dias que o povo de Deus, ou seja, a humanidade, está lidando com a morte de uma forma tão assim palpável. Eu duvido que tenha alguém aqui no nosso meio que não tenha perdido alguém conhecido pela Covid, que não tenha perdido parente. Eu perdi parente, a Fran perdeu, eu perdi amigos, perdemos pastores, perdemos tanta gente que não era para perder. Tempo de adversidade. E por que estamos vivendo esse tempo? Tem muitos cristãos achando que o mundo espiritual parou de funcionar, que as promessas de Deus deram um tempo, tipo assim, vamos esperar passar isso aqui, vamos adiar um pouco. Era para acontecer amanhã, só que aconteceu um problema aqui, espera passar esse problema. Daqui uma semana mais ou menos, não existe isso. O tempo de Deus é perfeito, não depende de nada para acontecer. Mas Ele precisa que eu creia. A despeito da adversidade, Deus ele precisa que eu continue crendo. Porque é através das adversidades que as promessas acontecem. Sempre existe um caminho estreito para se chegar até a promessa. Amém? Não é à toa quando Deus ele fala, quando Jesus ele fala que o caminho é estreito e que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Porque existe um deserto para se chegar na terra prometida. Existe um inimigo que tem que ser arrancado da terra. E isso parece que ninguém quer ensinar para nós. Porque quando nós vamos para a igreja, parece que a gente só quer ouvir coisa boa. E aí as pessoas sabendo que a gente só quer ouvir coisa boa, porque eu já estou cansado de ouvir coisa ruim, então só prega que vai acontecer coisa boa na tua vida. Te prepara para o melhor. Mas não avisa para você que para chegar ao melhor, muitas vezes e invariavelmente acontece pior. E eu digo para vocês isso, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve experiência de viver momentos difíceis e por causa desse momento difícil, o milagre que foi prometido aconteceu. Foi assim com Jesus. Quem poderia esperar que aquele que veio libertar, aquele que veio ressuscitar morresse? É uma loucura, é por isso que a palavra fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Como é que aquele que veio falando que ia ressuscitar os homens morreu? Não cabe, a conta não fecha. Mas ele prometeu que ele cumpriu? Prometeu. Pela sua morte, os homens podem ser ressuscitados. Você consegue entender isso? O homem natural entende as coisas? Não, mas você que é espiritual precisa entender. Mas para que você entenda, é necessário que explique para você que você vai viver o teu milagre, você vai viver a tua promessa, mas você precisa se preparar para que quando vier a adversidade, os teus olhos estejam no lugar certo e você não se desvie achando que as coisas deram errado, que não era do jeito que você estava pensando e por isso não vai dar certo. Nunca é do nosso jeito, amém? Nunca será do nosso jeito, amém? Vocês lembram quando Jesus Cristo teve um encontro com o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo ouviu de Jesus Cristo? É necessário que você sofra muitas coisas pelo meu nome. Não foi isso que ele falou? Agora imagine se Jesus Cristo falasse para Paulo assim: Paulo, é o seguinte, você acabou de me aceitar como filho. A partir de hoje, todos os teus problemas estão resolvidos. Só vitória. É só vitória na sua vida, ó. Fica tranquilo porque é só vitória, ó. Está escrito, você vai ser mais do que vencedor. Não vai ter tempo ruim, pode ficar tranquilo. Você acha que Paulo ia aguentar as pauladas que ele levou? Ele aguentou as pauladas que ele levou porque Jesus preparou o coração dele. Se prepara, Paulo. Vai dar ruim com
Força. Vai dar ruim, mas eu estou contigo. Vai dar bom. Faz parte do processo. Aonde você tem que chegar, passa por isso, mas passa. Você não vai ficar, a cobra vai te morder, mas você não vai morrer. O navio vai naufragar, mas você não vai morrer afogado. Paulo, eu vou cumprir o que eu te prometi. Só se prepara para as tretas. E quer saber, a vida do crente é treta. É guerra, porque senão Jesus não tinha falado para a gente aprender a andar pela fé. O que é andar pela fé? É andar pelo que você não vê. Se você ficar olhando o que você vê, você está ferrado. Você não consegue entender o Evangelho se você enxergar o Evangelho com os olhos da carne. Porque parece que tudo dá ruim. E eu digo isso com conhecimento de causa, né, pastora? Eu não estou falando aqui porque aconteceu na vida dos irmãos, não. Aconteceu na minha e é desde que eu me converti. Mas eu também tenho vivido as promessas do Senhor de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque eu não desviei, eu não me afastei, eu não duvidei, eu apenas continuei. Os meus olhos estão naquilo que eu não vejo, porque se eu olhar para aquilo que eu estou vendo, eu paro. Então coloque os teus olhos nas coisas que você vê, que você não vê. Amém? Não é à toa que foi o apóstolo Paulo que disse: andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer a vontade da carne. Por que ele disse isso? Porque para viver como crente, para andar e ser vitorioso como crente, você tem que andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito é você andar com os teus olhos nas coisas invisíveis. É você não acreditar no que o teu olho carnal está vendo, mas acreditar que tudo isso que está passando vai ser um instrumento para que a tua vitória aconteça. Essa é a força que você tem no dia da tua adversidade. Você não enxergar as coisas humanas, mas colocar os teus olhos nas coisas espirituais. Aqueles discípulos não tinham os olhos deles nas coisas espirituais. Eles esperavam uma libertação humana, um reinado humano. Eles estavam com a força deles baseada no Jesus Cristo, o homem. E por isso eles desviaram da presença do Senhor. Amém? Amém. Às vezes nós achamos que as coisas deram errado nas nossas vidas porque não foi do jeito que a gente achou que ia ser. E porque deu errado, a gente vai e toma uma decisão errada baseado no erro que deu. Porque quando as coisas dão errado, não é para nós tomarmos decisão errada. Quando as coisas estão dando errado, é para nós crermos que vai dar certo. Para os discípulos deu errado. Para eles deu errado. E qual foi a decisão errada que eles tomaram? Voltar para os caminhos que eles viviam antes. Se desviaram. Se afastaram de Jerusalém. Mas aquilo que para eles era errado, era exatamente o que tinha que acontecer e o que deu certo. Porque na verdade as nossas expectativas muitas vezes estão na libertação e num reinado humano. O desânimo daqueles discípulos era justamente porque eles estavam com as expectativas deles diferentes das expectativas de Deus, e as coisas não saíram do jeito que eles acreditavam que ia sair. E lá em Isaías 55, verso 8 e 9, o próprio Deus já nos adverte. Ele fala: meu povo, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos também são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É por isso que muitas vezes nós acabamos nos desanimando, vontade de voltar atrás, ou então de resolver por nós mesmos. Mas Deus, ele deixou claro aqui: se você não estiver entendendo o caminho, é porque o caminho é o caminho de Deus que está sendo trilhado. Porque quando é o nosso, a gente entende. Se é o caminho de Deus que está sendo trilhado, então deixa as coisas acontecer. Por mais que eu não esteja entendendo.
Se eu deixar as coisas acontecer, vai dar tudo certinho, porque Deus não erra, Deus nunca errou. Não existe margem de erro com Deus. Então, se eu não estou entendendo, é porque o caminho de Deus é que está sendo traçado. Então, deixa acontecer. Nós somos medíocres. Os nossos planos são medíocres. Os nossos caminhos são medíocres. Nós queremos de Deus coisas pequenas. Deus não sabe fazer coisa pequena. Coisa pequena faço eu. Eu não preciso pedir. Mas quando eu peço para Deus algo grande, eu tenho que esperar que a vontade dele se cumpra. Porque eu não vou saber como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Amém? Nós precisamos mudar a nossa expectativa, amém? E esperar no Senhor, buscar o reino de Deus e a sua liberdade em primeiro lugar, para que no dia ruim a gente não fique confuso e desanimado e voltemos a ser o que a gente era antes. Amém? Mas aí você pergunta para mim, mas pastor, por que esses discípulos, diante da oportunidade que eles tiveram de andar com Jesus Cristo, de serem ministrados por Jesus Cristo, de verem tantas coisas acontecer, tiveram tantas oportunidades de serem diferentes, de pensarem diferente, sabe, de ter um sentimento diferente, eles enveredaram para esse caminho de andar de uma forma tão carnal na presença de alguém que era tão espiritual. Essa passagem, ela nos mostra quão grande era tamanha cegueira espiritual daqueles discípulos e quão grande pode ser a cegueira espiritual que nos acomete se nós não tomarmos cuidado. Porque aqueles discípulos estavam tão cegos espiritualmente que eles passaram 3 anos com Jesus, e quando Jesus apareceu para eles, eles não reconheceram a Jesus Cristo. Tanto tempo andando com Jesus, viram Jesus de perto, mas eles não reconheceram Jesus. Tamanha era a cegueira espiritual. Tamanha é a cegueira espiritual de um cristão que se propõe a andar com Deus, mas não de forma espiritual. Sabe qual o motivo dessa cegueira espiritual? Dos olhos daqueles discípulos nunca terem estado no objetivo correto, ao ponto de serem comparados como cegos? A falta da comunhão com o Espírito Santo de Deus, uma coisa que nós tocamos tanto nesse assunto, e que não é tão difícil assim de acontecer. Pra vocês terem uma ideia, quem acredita que aqueles discípulos devem ter tido vários momentos de partir do pão com Jesus Cristo antes de morrer? Quem acredita? 3 anos, eles devem ter tido vários momentos de partir do pão, não é? E por que só agora, depois que Jesus Cristo ressuscitou, o partir do pão abriu definitivamente os olhos daqueles discípulos? Por que só agora? Por que todos os partires de pão, ou seja, a comunhão que eles tiveram com Jesus, naquela época, não abriu os olhos deles? Porque na verdade foi uma comunhão com a carne de Jesus Cristo, com Jesus Cristo homem, ou seja, uma comunhão carnal. Mas essa última comunhão, esse último partir do pão que eles tiveram com Jesus, o Jesus homem já tinha morrido.
E ali estava se manifestando Jesus Espírito. Aquele partir de pão foi como Jesus Cristo Espírito, tipificando que somente a comunhão plena com o Espírito Santo de Deus é que impede com que nós sejamos acometidos dessa cegueira espiritual, que não somente aqueles discípulos tiveram, mas que muitos filhos de Deus estão assim hoje, cegos espiritualmente e não conseguem encontrar esperança nem no Evangelho. A única esperança que existe é o Evangelho, mas não conseguem caminhar no Evangelho, não conseguem andar com Deus, porque na verdade estão, como que eu posso dizer, estão negligenciando a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E é somente essa comunhão com o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece, é que fortalece a nossa esperança e faz com que nós não venhamos errar e desviar dos caminhos do Senhor por causa das adversidades. O que faz o crente desviar dos caminhos do Senhor não são as lutas, não são as adversidades, é a falta da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que existe aí fora muito mais gente desviada do que convertida. Mas muito mais. Eu não estou falando desviado da igreja, não. Porque na igreja tem mais desviado do que convertido também. Eu estou falando desviado da comunhão do Espírito de Deus. As pessoas não entendem. Veja o que lá no verso, Jesus Cristo, no verso 27, Jesus ele explica a Bíblia inteira para aquele povo, para aqueles dois meninos. Lá no verso 27 que nós lemos aqui, fala que Jesus explicou a Bíblia inteira para eles. A Bíblia inteira. Aí eu pergunto para vocês, resolveu isso para eles? Não resolveu. Eles continuaram cegos. Por quê? Porque não é do muito ler a Bíblia. Não é do muito ler a Bíblia que você recebe comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não é do muito ler a Bíblia que os teus olhos espirituais abrem, mas é a comunhão com o Espírito Santo que faz com que os seus olhos espirituais se abram. Eles só passaram a enxergar o caminho quando houve o partir do pão, ou seja, quando houve a comunhão com o Espírito Santo de Deus, e não mais com aquele Jesus homem. Aí sim os seus olhos foram abertos. E olha que interessante, no verso 31, a palavra fala que assim que os olhos daqueles discípulos abriram, foram abertos, a palavra fala que eles reconheceram a Jesus Cristo. Eles não enxergaram a Jesus Cristo, eles reconheceram a Jesus Cristo. E imediatamente o que aconteceu? Jesus desapareceu. Estranho, não é? Mas por que isso? Sabe por quê? Porque nós não temos que ver o Espírito Santo. Nós não temos que vê-lo, nós temos que reconhecê-lo. Muitas pessoas não buscam ter comunhão com o Espírito de Deus porque não vê o Espírito Santo. E o fato deles não virem o Espírito Santo impede eles de buscar o Espírito Santo, mas nós não precisamos vê-lo, nós precisamos reconhecê-lo. É diferente de vê-lo, porque a palavra fala que assim que os discípulos reconheceram a Jesus, Jesus sumiu, tipificando: vocês não precisam me ver, vocês precisam me reconhecer. A queda de Davi começou quando ele deixou de reconhecer as obras do Espírito de Deus na vida dele. É por isso que lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 6, a palavra fala: reconhece Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vocês já prestaram atenção no que significa reconhecer? Qual é o significado de reconhecer? Alguém aqui sabe?
Conhecer novamente. Um retrabalho. Aê, Camadeira. O que é um retrabalho? É fazer de novo o mesmo trabalho, não é? Reconhecer é conhecer novamente. É reconhecer de novo. Oséias 6, capítulo 3, o que fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que conhecer ao Senhor hoje, reconhecer amanhã, reconhecer depois de amanhã. Não é tão somente você falar, não, eu reconheço que foi Deus que fez essa obra na minha vida. Reconheço, sou humilde de reconhecer que eu não sou nada. Reconheço, não é isso. Reconhecer Deus é conhecer Deus hoje, conhecer amanhã, depois da manhã, e como a palavra fala, reconhece Deus, conhece amanhã e prossiga, continue, vai buscando todos os dias conhecer a Deus. Não é apenas um jargão religioso, de humildade, batendo no peito, eu reconheço Deus, eu reconheço que Ele está na minha vida, não. Reconhecer a Deus é Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos, continuemos a conhecer a Deus todos os dias. É buscar todos os dias afinar a comunhão com o Espírito Santo. É não parar de buscá-lo, não parar de conhecê-lo. Somente buscando essa comunhão com o Espírito Santo é que no dia da adversidade o Senhor, como a palavra fala, consegue endireitar as nossas veredas e impedir com que nós, ao invés de caminhar pelas nossas veredas, que é o caminho do desviar da presença de Deus, nós continuemos. Amém? O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que ele vem de vez em quando nos visitar. Por quê? Porque lá em Mateus 28:20 a palavra fala que Jesus Cristo disse que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim. O Espírito de Deus vai estar conosco. Só que tem uma coisa que vocês precisam entender. A minha comunhão com o Espírito Santo não depende somente de Ele estar todos os dias comigo, mas depende de eu estar com Ele também. Porque lá em João 15,5 a palavra fala: aquele que permanecer em mim e eu nele. Não é tão somente a presença do Espírito Santo, Ele prometeu que estaria todos os dias comigo. Não é só isso que promove a presença, a comunhão do Espírito de Deus na minha vida. É necessário que não somente Ele esteja em mim, mas que eu também esteja nele. João 15,4: permaneça em mim e eu permanecerei em você. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá fruto. Se você estiver em mim e eu em você, pedireis o que quiseres e vos será feito. Não é tão somente saber que o Espírito de Deus está em mim que está resolvido o meu problema. Essa é a comunhão. De forma nenhuma. É uma via de duas mãos. Para que Ele possa permanecer em mim, eu preciso permanecer nele. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, quando ele mesmo falou: andem no Espírito e não satisfaçam os desejos da vossa carne. Andar no Espírito significa Ele em mim, nele. Quando isso acontece, quando essa mágica, quando essa química acontece, acabou os meus problemas. Eu não estou dizendo que eles vão deixar de acontecer. Acabou os meus problemas interiores, de eu achar que as coisas têm que ser do meu jeito. E porque eu acho que as coisas têm que ser do meu jeito, eu desanimo, eu enfraqueço, porque nunca é. É do jeito de Deus. E os caminhos dele são tão altos que eu não enxergo. Mas eu não preciso ver, eu preciso tão somente acreditar. E Jesus sumiu da presença daqueles meninos dizendo: agora vocês não precisam me ver mais. Os olhos de vocês foram abertos. Como? Através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Para que você possa passar pelos dias de adversidade na sua vida, que não são poucos, são muitos.
E é necessário que isso aconteça, porque o nome do Senhor é glorificado. É necessário que você contraia essa comunhão com o Espírito de Deus, para que pela fé você possa crer que, a despeito das circunstâncias, aquilo que você crê que vai acontecer, Amém. E você não desanima. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos agora praticar o simbolismo da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Mas nós sabemos que isso é apenas um simbolismo. Nós sabemos que a verdadeira comunhão do Espírito Santo significa: Ele está fazendo a parte dele, Ele está em mim. Porque a palavra fala que Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Agora é necessário que eu esteja nele, para que se cumpra o que Ele prometeu na minha vida. Ele mesmo disse: se você estiver em mim e eu em você, tudo que você pedir será dado. Tudo. Tudo. Amém? Então vamos ficar de pé?